nossa Bíblia no livro dos Juízes, capítulo de número 8. Livro dos Juízes, capítulo de número 8. Verso de número 33. Juízes, capítulo de número 8, verso 33. E eu estarei lendo até o capítulo 9, verso 6. Então, Juízes 8, 33 até o 9, verso de número 6. E esse será o texto da mensagem desta noite. Diz assim a palavra do Senhor. Você pode acompanhar a leitura aí na sua Bíblia ou na projeção, que diz o seguinte: depois que Gideão morreu, os filhos de Israel voltaram a se prostituir com os Baalins e puseram Baal-Berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os havia livrado do poder de todos os seus inimigos ao redor. Também não usaram de bondade com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele tinha feito a Israel. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos parentes de sua mãe, e falou com eles e com toda a geração da casa de seu avô materno, dizendo: peço-lhes que perguntem a todos os cidadãos de Siquém: o que é melhor para vocês? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vocês, ou que vocês sejam dominados por apenas um? Lembrem-se também de que eu sou osso e carne de vocês. Então os parentes de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais Abimeleque contratou uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai, em Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém, Jotão, o filho mais moço de Jerubaal, escapou, porque havia se escondido. Então se reuniram todos os cidadãos de Siquém, e toda Bet-Milo foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Somente até aí a leitura do nosso texto. Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado pela palavra do Senhor que foi lida nesse momento. E pedimos a Ti, Deus, que o Senhor nos abençoe, fale conosco, que o nosso coração, a Deus, ó Pai, receba do Senhor a instrução. Seja orientado, seja alimentado, seja exortado, confortado por Ti, Deus, em nome de Jesus. Fale conosco, é o que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Geração vai, geração vem. Esse é o título da mensagem do nosso texto, 12ª mensagem dentro do livro dos Juízes, uma exposição que nós temos começado no início do ano, e nós estamos aí na 12ª mensagem, alternando junto com ela, com as exposições também no Evangelho de Marcos. Semana passada, lemos o Evangelho de Marcos e hoje daremos sequência, então, à exposição do livro dos Juízes. Geração vai, geração vem. Esse é o título, então, da nossa mensagem nessa noite. Como nós lembramos no último sermão, nós percebemos o quão difícil é terminar a nossa jornada bem. Como nós ouvimos, até começamos bem algumas coisas, mas às vezes chegamos no final delas um pouco capengas. Talvez chegamos no final delas com algumas dificuldades. Talvez a gente não consegue, muitas das vezes a gente não consegue completar algumas das coisas das quais nós iniciamos. Talvez uma leitura, talvez um projeto, talvez, quem sabe, um compromisso na igreja. A gente até começa bem, mas a gente vai perdendo o fio da meada com o passar dos dias. A história de Gideão foi assim.
Começou bem, mas o final de Gideão não foi muito bom. Aqui nós vamos ler, então, o que vai acontecer. Nós vamos ouvir o que acontece após a morte, então, desse homem. E eu gostaria de alertar que nós chegamos naquele momento em que as coisas começam a ficar significativamente sérias para com Israel. Sabe aquele momento que eu disse para vocês que as coisas tendem a piorar e vão ficando cada vez mais difíceis? Aqui nós chegamos àquele momento em que as coisas ficam significativamente sérias, ficam complicadas. O tempo fecha e as coisas começam a ficar mais escuras, mais sombrias. A gente percebe que a degeneração desse povo, ela está aumentando. Mas parece que agora eles, ao invés de pisar no freio, eles estão acelerando o carro. Eles estão querendo ir mais rápido. Estão querendo chegar mais fundo. E talvez uma boa analogia que nós podemos fazer com essa passagem é que parece um fundo do poço mesmo. Parece que chegaram ao fundo do poço. Mas é interessante que parece que no fundo desse poço encontraram um buraco. Talvez um alçapão, que vai mais fundo ainda. Assim está Israel, nesse momento. Um tempo difícil. Aquele ciclo parece nunca ter fim. Lembra? O povo está bem. Chegam inimigos. Deus levanta um libertador. O povo sofre. Deus liberta o povo. O povo fica bem. O povo se afasta de Deus. Inimigos vêm. E assim continua a história de Israel. Parece que esse ciclo não tem fim. Aliás, se você se lembra da mensagem anterior, parece que tem fim, mas não que melhore. Não que as coisas vão melhorar agora. Parece que vai piorar. 40 anos se passaram e as coisas vão mudar a partir de agora. Foram 40 anos que eles viveram ali sobre a condução de Gideão até que Gideão morre. E é interessante como esse número 40, ele tem certa importância na história do povo de Deus. Grandes coisas acontecem após 40 dias, 40 noites, 40 anos. As coisas vão mudar. E elas vão mudar após esse tempo. Gideão morre. E talvez você agora, acostumado com o andar da história, você se pergunta, quem será o próximo inimigo? Quem será agora o exército que vai se levantar contra esse povo? Ou de onde esse exército virá agora? Qual é a nação que vai agora enfrentar Israel? Que vai aprisionar Israel? Que vai oprimir Israel? Qual é a nação? Foi assim que aconteceu até o momento. Mas, pasme, não virá ninguém. Não vai vir. Nenhum inimigo se levantará. Nenhuma nação vai se atentar contra Israel. Não haverão reis opressores nessa história. Não haverão reis de outro local chegando até essa nação e querendo acabar com essa nação. O próprio povo do Senhor vai se encarregar de destruir a própria nação. Israel ficou tão mal. O povo ficou tão mal que não precisa mais de ninguém. Eles não precisam de um inimigo mais. Eles não precisam de uma nação opressora mais. Esse povo se tornou tão mau. Esse povo se tornou tão duro que eles são suficientes para destruir a própria nação, para destruir o próprio povo. Não virá exército. Esta é a herança de Gideão. Infelizmente, é a herança desse homem. Nós vamos ver esse texto dividido em 2 momentos. E nós iremos perceber que talvez deslizes de uma geração podem culminar em um grande desastre na geração seguinte. Possamos olhar para o texto mais uma vez, verso 33 até o verso de número 35, onde nós nos depararemos com o problema do esquecimento. O grande problema do esquecimento. Verso 33 a 35, a palavra diz: depois que Gideão morreu, os filhos de Israel voltaram a se prostituir com os Baalins e puseram Baal-Berite por Deus.
Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os havia livrado do poder de todos os seus inimigos ao redor. Também não usaram de bondade com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele tinha feito a Israel. Quando o texto condena aqui Israel, perceba que talvez a grande chave aqui para nós é o que diz aqui o verso de número 34. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor. E quando o texto ele condena essa atitude de que esse povo se esqueceu de Deus, não está sugerindo aqui para mim e para você que, por exemplo, eles não conseguiam mais listar os inimigos de quem o Senhor os livrou. Não, a ideia não é essa. E não é também, por exemplo, que eles não sabiam mais quem era Deus, o poder desse Deus, a grandeza desse Deus. Não é por causa disso. O fato deles se esquecerem aqui é um tanto quanto mais profundo do que essas verdades. O que diz aqui no fato deles terem esquecido é que eles sabiam quem era o Senhor. Mas o problema é que o que eles sabiam sobre o Senhor não exercia controle sobre a vida deles. Não conduzia a vida deles. Eles até sabiam quem era Deus, mas aquilo não fazia diferença nenhuma para eles. Eles ainda podiam responder às perguntas do catecismo sobre quem é o Senhor. Eles ainda podiam responder, talvez, termos da aliança. Mas essa aliança não fazia diferença nos seus corações. Essa aliança não fazia diferença em suas vidas. Essa aliança não fazia diferença em quem eles eram e como eles viviam. Qualquer informação factual, intelectual sobre o Senhor que eles retivessem, não os impediu de adotar Baal-Berite como seu Deus. Não impediu. E quem é esse Baal-Berite? Vez ou outra esse povo está diante de Baal, não é verdade? Vez ou outra. E mais uma vez aqui estão eles. Esse nome Baal-Berite significa Baal do pacto. Significa Baal da aliança. Berite, na língua deles, significa aliança. Baal, na língua deles, significa Senhor. De uma forma bem literal, então, Baal, Berite, significa Senhor do pacto. Senhor da aliança. Nome parecido com o de Yahvé, o Deus do pacto. O Deus da aliança. O Deus que estabeleceu um compromisso. Só que eles arrumaram um substituto. Que tem um nome que até lembra. Eles até podiam usar como desculpa, né? Não, mas nós adoramos o Senhor do pacto. Mas é outro Deus. É um falso Deus. É um povo idólatra. Que se deixou seduzir. Que agora se prostituía diante de Baal-Berite. Dizendo que agora é o Deus que tem um pacto com eles. Esse é o povo do Senhor. Esse é o povo de Israel. É a degradação desse povo. Mas não apenas Israel se esqueceu do Senhor. Eles se esqueceram também de Gideão. Veja o verso 35. Também não usaram de bondade com a casa de Jerubaal. Jerubaal é um outro nome dado a Gideão. E lembra quando foi que Gideão ganhou esse segundo nome? Quando ele, cheio de coragem, resolveu destruir os postes que foram construídos a Baal, que estavam ali na casa de seu pai. Então deram o nome de Gideão de Jerubaal, que significa aquele que se opõe a Baal. Aquele que é inimigo de Baal. E agora o povo que adora Baal se volta também contra a família de Gideão. Talvez se eles tivessem prezado Gideão e toda a sua obra, eles teriam lidado de uma forma leal com a família dele. Perceba uma coisa, queridos. O escritor aqui, ele enfatiza muito a ingratidão de Israel para com Gideão. E ele mostra aqui, na sua introdução,
verso de número 35 do capítulo 8. Ele vai mostrar também lá no discurso de Jotão, mais para frente, capítulo 9, verso 16 a 20. Ele vai continuar mostrando ainda mais à frente no capítulo 9, verso 23 a 24, e depois no 56 a 57. Ele enfatiza o quão desleal foi esse povo, para com a família de Gideão, para com a família desse homem. Mas olha aqui, está certo que Gideão não foi um grande exemplo a ser seguido. A gente percebeu isso. Nada contra o Senhor, viu, seu Gideão? Não é do Senhor que eu estou falando. Não é que Gideão, aqui da Bíblia, é um grande exemplo. Foi um grande líder. Trouxe grandes exemplos. É óbvio que ele fez muitas coisas más. Ele fez mesmo. Ele fez coisas terríveis, mas também fez coisas boas. E o texto enfatiza isso. Perceba, não usaram de bondade com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele tinha feito a Israel. Ou seja, Gideão fez coisas boas. Fez coisas más? Sim, fez. Mas fez muita coisa boa também. Assim como nas histórias de filmes, livros, ninguém é 100% herói e ninguém é 100% vilão. Não é assim nas histórias que a gente vê nos filmes, nos livros? Ninguém é 100%. Mas o povo não demonstrou nem um pouco de benevolência, respeito para com Gideão. Perceba, apesar de ter tentado ficar com a glória do Senhor, como Gideão tentou ficar com a glória do Senhor, foi ele quem liderou esse povo. E ele liderou por fé. Foi Gideão quem conduziu a nação à vitória contra Midian. Foi Gideão quem fez isso. Queridos, ele está listado em Hebreus capítulo 11, como um herói, e um herói da fé. Ele não está citado em Hebreus capítulo 11 por causa das suas obras. Ele está citado em Hebreus capítulo 11 por causa da sua fé. Então, peraí. Vamos pelo menos respeitar esse homem. Mas não. Não tiveram nenhum pingo de respeito. Ele morre, o pessoal abandona a Deus e larga também a família de Gideão. Mas e aí? Quem vai liderar? Como vai ficar esse povo? Como vai ficar essa nação? A gente vai ver isso no próximo ponto, verso 1 a 6. Perceba o que o texto nos diz. Nós vamos ver que tem pessoas que fazem tudo pelo poder. Tudo. São capazes de tudo para deter o poder em suas mãos. Abimeleque, filho de Jerubaal, diz a palavra do Senhor, foi a Siquém, aos parentes de sua mãe, e falou com eles e com toda a geração da casa, seu avô materno, dizendo: peço-lhes que perguntem a todos os cidadãos de Siquém, o que é melhor para vocês? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vocês, ou que vocês sejam dominados por apenas um? Lembrem-se também que eu sou carne e ossos de vocês. Então os parentes de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque. Porque disseram: ele é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais Abimeleque contratou uns homens, levianos, atrevidos, diz o texto, que o seguiram. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou os seus irmãos, filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, o filho mais moço de Jerubaal, escapou, porque havia se escondido. Então se reuniram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial, que está perto de Siquém. Um vácuo no poder surge. Um buraco. Quem vai ocupar esse buraco? E um homem capaz de fazer tudo por poder se levanta. O filho do rei irá a todo custo ser o próprio rei. Lembra do significado do nome de Abimeleque? Nós falamos no sermão passado. Meu pai é rei, ou filho do rei.
É o significado desse nome. E agora o filho do rei quer ser rei. E ele vai fazer tudo o possível para ser o rei. Abimeleque vai a Siquém. Você se lembra da sua mãe, né? Lá no verso 31. Veja lá, capítulo 8, verso 31. Nos fala que a sua mãe era uma das concubinas e ela era de Siquém. Então ele vai até a terra de sua mãe. E além disso, né, naquele contexto, esta era uma das cidades mais importantes. Siquém era uma cidade importante. Na verdade, Siquém sempre foi uma cidade importante para o povo de Israel. Então, o filho da concubina, então, ambicioso, traiçoeiro, ele vai até lá. Abimeleque, então, pede aos seus parentes, os parentes de suas mães, que colocassem uma pulga atrás da orelha dos líderes daquela cidade. Ele diz o seguinte: olha, esse é, vamos dizer, o evangelho segundo Abimeleque. É a boa nova que ele espalha naquela cidade. Ele diz mais ou menos o seguinte, parafraseando Abimeleque: olha aqui, eu não quero assustar vocês, tá bom? Mas vocês não querem 70 homens, todos filhos de Jerubaal, tentando governar vocês. Vocês querem isso? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que vocês não querem esse tipo de atrocidade acontecendo aqui no meio de vocês. Quão menos caótico seria se apenas um dos filhos governasse? Não seria bem melhor? Não seria muito mais fácil? Não seria bem mais tranquilo? Quem sabe eu seja esse. A propósito, eu sou parente de vocês. Eu sou parente. Então ninguém melhor do que eu. Eu sou filho do antigo líder. Mas eu não faço parte daquela corja dos 70. Eu sou sangue do sangue de vocês, eu pertenço a vocês. Então nada melhor do que eu para liderá-los. O argumento do filho favorito venceu. Venceu aqui. É o argumento do que é melhor o mau caráter que você conhece do que um que você não conhece. É bem melhor. Esse foi o argumento. Esse foi o argumento de Abimeleque. Os líderes então pegam dinheiro vindo da idolatria, não é isso que o texto diz? Eles pegam ali prata, que estava ali no templo de Baal-Berite, e perceba como as coisas estão desandando no meio desse povo. Desanda a tal ponto que nem sequer eles pensaram se seria correto pegar ali dinheiro do templo pagão para passar para esse homem maluco. Então, com esse dinheiro, o texto nos diz que Abimeleque, ele resolve financiar a sua própria milícia. Perceba assim, ou ao contrário de Gideão, que talvez por força, por autoridade, tinham ali homens seguindo ele, Abimeleque não é desses. Abimeleque não tem essa força. Abimeleque não tem essa autoridade. Ele precisa pagar para a gente seguir ele. Ele precisa ali financiar. Ele precisa de alguma coisa, de alguma forma impulsionar a sua popularidade, pagando pessoas, para que essas pessoas sigam a ele. Para que essas pessoas estejam ali junto com ele. Comprem a ideia dele. Abimeleque contrata uma gangue de bandidos. É isso que o texto diz. Bandidos. Homens da pior espécie. Homens levianos. Mentirosos. Homens atrevidos. Violentos. Brutais. E com esses homens, ele visita Ofra. Ofra é a cidade de Gideão. É a cidade de seu pai. E perceba, queridos, de uma forma solene, quase que ritualística, ele mata os seus irmãos. Quase que sobre um altar, oferecendo aquelas vidas a Baal. Sobre uma pedra, diz o texto, ele mata os seus irmãos.
ele se levanta contra o seu povo com toda a pompa, de forma solene, massacra 70 filhos de Gideão. E ali aquele povo, o povo de Siquém, instala Abimeleque como rei. Porque ele é o nosso irmão. Que ele governe sobre nós. Queridos, na terceira mensagem dessa série, lá atrás, não sei se você vai se lembrar, mas eu vou te ajudar. Na terceira mensagem dessa série, eu afirmei algo no sermão. E aquilo que eu afirmei foi: estamos sempre a uma geração da apostasia. Sempre a uma. A boa vida de uma geração não garante o sucesso da geração subsequente. Foi isso que eu disse. O terceiro sermão dessa série. E quando não há boa vida? Imagina só. Se a boa vida da geração anterior não garante, e quando não há uma boa vida? E quando há um homem que não terminou bem, que não chegou no final bem, o deslize, ele tende a piorar na próxima. É uma tendência. Não estou dizendo que sempre piora, mas é uma tendência. É uma grande tendência. E como o nosso texto então se encerra? Uma coroação suja, nefasta, ilegítima, ali no carvalho de Siquém. Siquém, o que fizeram com você? Você se lembra do texto que a gente leu na liturgia? Siquém era uma cidade importante. Mas a importância de Siquém não está só no livro de Josué, não. Gênesis capítulo 12. Em Gênesis capítulo 12 nos é dito que foi ali em Siquém, onde Abraão adorou na terra prometida pela primeira vez. Foi em Siquém que isso aconteceu. Foi ali em Siquém onde ele erigiu o primeiro altar ao Senhor. E o texto vai dizer que ele faz isso em um carvalho em Siquém. É assim que Abraão faz. Gênesis capítulo 12. Foi lá que em Gênesis capítulo 35 agora, Jacó ergueu um altar a Deus dizendo que o Senhor o respondeu em tempo de angústia. Foi lá em Siquém. E foi exatamente nesse carvalho, exatamente nesse lugar memorial, como diz o nosso texto, que em Josué 24, Josué passa as suas instruções finais. Foi ali, onde Abimeleque agora, de forma nefasta, está sendo coroado rei, por adoradores de Baal. Lugar aonde a aliança do Senhor foi reafirmada. Completamente agora corrompido por esse homem. Esse lugar ele é marcado pela fidelidade de Deus. Esse lugar ele é marcado pelo serviço e adoração ao Senhor. Siquém era marcada por isso. Pela renovação pactual. Siquém é marcada por isso. O povo está agora no palco onde uma aliança com Deus foi reafirmada, se tornou agora o palco de uma cena nefasta, terrível. O povo está aplaudindo um rei ímpio, que com dinheiro pagão contratou bandidos para, por força, por medo, por opressão, assassinato, assumir o poder. Que dia mau na história desse povo. Que dia mau. O que fizeram com essa nação? O que fizeram com essa cidade? Queridos, como as coisas podem desandar de uma hora para outra? Como isso pode acontecer? Como as instituições que estão indo bem, e por más escolhas de uma geração, na geração seguinte, eles passam a fazer coisas absurdas. Como que isso acontece? São várias as vezes que nós presenciamos acontecimentos assim. As coisas parecem estar indo bem, do nada, um deslize.
é um deslize que parece não ter fim mais. Vamos pegar, por exemplo, a igreja. Olhe para a Europa. Na Europa houveram igrejas fiéis. Na Europa houveram igrejas que eram marcadas pela fidelidade a Deus, que foram pastoreadas, foram conduzidas, que irmãos que congregaram tiveram um forte impacto na sua época e também na nossa época. Quantos livros nós temos, autores nós temos dessa época da Europa? Igrejas fiéis, marcadas por fidelidade, marcadas pelo serviço ao reino. Muitas agora dessas fechadas, com práticas antibíblicas, adotaram o liberalismo e abraçaram com toda a força o liberalismo. Como tudo desandou de uma hora para outra. Isso não começa da noite para o dia. E esse é o ponto. É gradativo. É a liderança em algum momento dando passos que não deveriam dar. E aqueles que vêm depois, eles aprendem. E como aprendem? Você já deve ter ouvido alguma mãe dizendo que, ou você já foi uma mãe dessas, que diz assim, olha, se meu filho escutar de 10 palavras, 9 boas e uma ruim, ele reproduz a ruim. Talvez você já ouviu uma mãe dizendo isso. Talvez você já disse isso algumas vezes. Essas crianças só memorizam, só guardam o que não presta. Houve 9 coisas boas. Mas uma ruim é suficiente para elas repetirem o tempo inteiro. É gradativo. É gradativo. As coisas não desandam de uma hora para outra. Apesar de parecerem desandar de uma hora para outra. Eu gostaria de trazer aqui para nós 2 palavras de exortação para nós hoje. Eu gostaria que você guardasse no seu coração. Da mesma forma como eu também desafio o meu coração a guardar também essas palavras. Uma delas é no âmbito da igreja, a outra no âmbito familiar. Começando pelo âmbito da igreja, nós precisamos entender algo importante, queridos. O nosso testemunho e a nossa fidelidade a Deus, o nosso exemplo pode ser um instrumento de Deus para que nas gerações futuras, para que na igreja presbiteriana de Rolândia, essas pessoas permaneçam firmes. O nosso exemplo, a nossa dedicação ao Senhor, pode ser um instrumento de Deus para que a geração futura permaneça firme. Pode ser. Nossas crianças estarão firmadas? Será? Será que serão líderes, presbíteros, diáconos, tementes ao Senhor? Será que elas serão? Será que nós estamos atentos quanto a isso? Ao testemunho que nós deixamos para essa geração? Será que nós estamos? Será que nós estamos ligados nisso? Entenda algo importante. Deus não valoriza popularidade. Deus não valoriza humor ou inteligência acadêmica. Não, Ele não valoriza. Ele não valoriza ser extrovertido e assim por diante. Deus busca servos, homens que se apegam à sua verdade, que conduzam a sua família de maneira correta, que sejam pacientes e controlados. Ele não quer os iguais a Abimeleque. Bem educados, bem vestidos, escolhidos pelas razões erradas, pelas qualidades erradas. Não é isso que Deus busca. Não é isso que Deus busca. São pessoas fiéis a Ele. São pessoas dedicadas a Ele. São pessoas tementes a Ele. O nosso testemunho, a nossa fidelidade a Deus, o nosso exemplo pode ser um grande instrumento do Senhor para que a próxima geração permaneça firme.
Não se esqueça disso. Eu gostaria de encerrar com uma palavra aos pais e mães agora presentes aqui. Para todos nós. Veja bem, Gideão foi um líder bem mais ou menos. Sabe aquele líder tanto faz? Gideão foi desses. E em alguns momentos mais para menos que para mais. Mais para menos que para mais. Mas perceba, apesar de ser um líder mais ou menos, Gideão está citado em Hebreus 11. Ele está citado lá. O que nos mostra que Gideão é um homem crente. Suas falhas, errou muito, mas é um homem crente. Abimeleque, lê lá Hebreus 11. Ele não está lá. Abimeleque não foi citado. Abimeleque não foi lembrado. Na verdade, Abimeleque nem quer tentar fingir ser crente. Ele nem quer tentar. Pelo que nós vemos aqui, ele não está nem preocupado com isso. De forma nenhuma. Sabe aquele jovem que tem uma vida toda devassa, toda desordenada? Aí ele vai lá, posta uma selfie, com uma referência bíblica embaixo. Às vezes segurando até um copo de bebida, já viu na mão? E bota uma selfie lá, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, inclusive a cerveja. Ele coloca lá. Sabe esse tipo de jovem? Ele até tenta fingir que é crente. Ele tenta. Coloca lá um versículo. A vida não está boa, mas ele tenta fingir. Ou aquela jovem, sabe, aquela menina que posta uma foto quase nua, e na legenda ela coloca assim, filha do pai. Ela tenta fingir. Ela tenta até demonstrar alguma coisa. Abimeleque nem isso era. Nem isso. Ele não está preocupado com isso. Ele não quer nem tentar fingir ser algo. Ele não quer nem tentar transparecer alguma coisa. Ele não tem preocupação nenhuma. Nenhuma. Como vão ser, ou como vai ser com os seus filhos, queridos? Como vai ser? Será que eles têm visto em você um meio exemplo de cristão? Será que eles têm visto, olhando para você, eles estão deparando-se com um testemunho bem mais ou menos? Um testemunho meio mé? Como eles têm visto você? Pode ser, queridos, que quando chegar a vez deles, eles percebam que não precisam fingir. Nem precisa. Eles simplesmente podem fazer o que der na cabeça. Pode ser. Que tenhamos cuidado com isso. Será que nós estamos atentos? Será que nós estamos ligados? Será que nós temos prestado atenção? Provérbios 17:6, e eu vou encerrar com esse texto. Provérbios 17:6. Veja o que diz. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos. E a glória dos filhos são os pais. Perceba que verdade. Que Deus nos ajude, queridos, a termos filhos que de fato sejam nossas coroas. Que Deus nos ajude. E que o nosso exemplo e testemunho sejam glória para os nossos filhos. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus nos ajude. Geração vai, geração vem. Mas que possamos, ao contrário do que nós temos percebido, lutar mesmo por um bom testemunho. Por uma geração seguinte melhor do que a nossa. Mais fiel do que nós. Mais tementes ao Senhor do que a gente. Que amam mais a Deus do que eu e você. Que adoram o Senhor mais do que eu e você. Que esse seja o nosso intuito. Que assim sejam os nossos filhos. Que assim sejam as nossas crianças. Que assim sejam os nossos jovens. Que assim seja a história e as gerações seguintes da Igreja Presbiteriana de Rolândia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Deus santo e amado, nós damos graças ao Senhor pela tua palavra. E nós pedimos a ti, ó Deus, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, nos ajude. Que o Senhor, ó Deus, nos capacite, Deus, em nome de Jesus, a sermos fiéis ao Senhor. A não nos esquecermos de quem é o Senhor. E aqui, ó Deus, ó Pai, não é esquecer da nossa teologia, não é esquecer de versículos bíblicos, mas é o entendimento, o conhecimento que nós temos sobre Ti, de fato impactar as nossas vidas. Ó Pai, que seja mesmo impactante para nós. Nos mude, Deus, em nome de Jesus Cristo. E nos ajude, Deus, a cuidar das gerações subsequentes, daqueles que virão, dos nossos filhos, Deus, das nossas crianças, dos novos convertidos. Que o nosso testemunho não seja um testemunho mais ou menos, Deus. Nós somos falhos, Deus, sabemos disso. Nós temos, ó Deus, ó Pai, inúmeras falhas. Inúmeras. Talvez piores do que a de Gideão. Mas que possamos lutar, ó Deus, por um bom testemunho. Que possamos nos empenhar por um bom testemunho. Nos ajuda, Pai. Ó Deus, e que aqueles que virão após nós venham mais forte. Ó Pai, que a geração seguinte seja uma geração mais crente. Que a geração seguinte seja uma geração, ó Deus, ó Pai, mais fiel ao Senhor. Mais temente ao Senhor. Essa é a nossa oração, Deus. Esse é o nosso pedido, Pai. Que os nossos filhos sejam nossas coroas. E que o nosso testemunho seja glória para eles. Por causa do Senhor, não por causa de nós. Porque é o Senhor quem opera todas as coisas. Porque é o Senhor quem faz todas as coisas. Nós oramos a Ti, ó Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Coloque